partir de agora nós vamos conversar com o gerente da Diretoria de Trânsito e Sistema Viário da S-Trans, Ricardo Freitas, sobre um estudo realizado na capital para a implementação de ônibus elétricos. Uma parceria da S-Trans com a Agenda 2030, né? E uma agência de cooperação alemã. Inclusive enviou técnicos a Teresina para levantar informações. Foram realizadas vistorias, reuniões técnicas, visitas aos terminais, às garagens e além também de debates com a presença de representantes do Ministério das Cidades sobre as condições necessárias para adaptar a nova frota de ônibus aqui na capital. E quem vai explicar para a gente todo esse processo e o cronograma, né, de todo esse estudo é o Ricardo Freitas, gerente da Diretoria de Trânsito da S-Trans. Ricardo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Vamos começar explicando como é que funciona todo esse estudo para a implementação de ônibus elétricos. Realmente há a intenção do município em aderir a essa nova modalidade, essa nova matriz para o transporte público da capital? Bom dia. Bom dia a todos vocês, bom dia aos ouvintes da FM O Dia. De fato, nós fomos contemplados com a procura do pessoal da GIS, uma agência de desenvolvimento sediada na Alemanha, que está trazendo aqui para o Brasil a possibilidade de se implantar com uma certa relativa facilidade o que tem de mais moderno na tecnologia de ônibus urbano, que é o ônibus elétrico, né? Então, Teresina foi uma das cidades, nos estudos que eles fizeram, que poderia ser mais adequado para encaixar esse processo do primeiro momento. Estão sendo estudados Rio Branco, no Acre, São Paulo, né? Vitória e Teresina. Pode reparar que, nesse caso, são cidades bem diferentes entre si. Né? Temos Rio Branco, que é menor que Teresina, Vitória é uma região metropolitana, então é uma coisa muito grande. E São Paulo nem se fala, né? Uma coisa bem maior. Então, cada uma dessas cidades já foi recebida pelo pessoal do projeto e estão trabalhando à sua maneira, conforme suas capacidades. No nosso caso, também já está sendo avaliado. Já tivemos 2 reuniões presenciais com a equipe do Ministério das Minas e Energia, porque envolve eletricidade, com a equipe do Ministério das Cidades e com o próprio pessoal da consultoria, das consultorias que estão trabalhando com a agência GIS, aqui em Teresina, para levantarmos as possibilidades de como implantar esse processo em Teresina. O projeto abrange 30 ônibus, a compra de 30 ônibus elétricos, obviamente financiada. Né? E nós estamos, Teresina, pelo que foi visto nas vistorias, nas visitas e nos projetos, nas informações apresentadas a eles, tecnicamente é muito viável, no sentido de que a gente pode começar esses 30 ônibus com um projeto piloto na região da Zona Sul, né? No lote sul, que é operado pela empresa Transcol. É apenas uma empresa, não é um consórcio, que facilita o entendimento. A empresa tem uma estrutura de garagem muito boa, moderna. Os terminais são bem adequados, cabem nos terminais, não só os ônibus, obviamente, como também os ônibus, inclusive para ficarem carregando lá, vai ter espaço de recarga nos ônibus, para equipamento de recarga nos ônibus. A possibilidade de puxar energia elétrica para isso é fácil também, porque existem redes de energia elétrica possantes nas 2 áreas, no Bela Vista e no terminal. Enfim, o pavimento. Esses ônibus serão colocados nas linhas troncais, no corredor Barão de Gurgué e Miguel Rosa, que estão bem estruturados. Enfim, as distâncias são relativamente pequenas, então Teresina tem tudo para dar certo do ponto de vista técnico. Diretor, qual seria o custo inicial para a implementação desse projeto? Vamos com calma. Quer dizer, do ponto de vista de configuração técnica, Teresina está ok, o pessoal está gostando muito. Estamos na fase de avaliação jurídica. Como comprar esses ônibus? Que tipo de financiamento Teresina vai dispor? A intenção é ser via Caixa Econômica, mas há outras opções. Como é que vai ser feito o edital de compra de ônibus, né? Se será um edital para todo o pacote ou edital para cada um dos terminais, dos ônibus de cada um dos terminais? Como será feito a passagem, a entrega para as empresas, para ela administrar, se ela vai ter alguma responsabilidade financeira nisso, ou comodato, enfim. Estamos avaliando todas essas questões. Estamos, nesse momento, vendo isso. E, a partir daí, vamos ver agora, depois, a partir desse momento, quando concluirmos essa fase, vamos partir justamente para essa fase aí, que é de custeio. Como vai ser, como deverá ser
ser a operação de crédito mais adequada para financiar, como deverá ser a operação de crédito mais adequada entre a empresa e a prefeitura, e como deverá ser a própria vida, o resultado disso ao longo do tempo. Porque o ônibus elétrico é bem diferente do outro, é óbvio. Ele é mais caro, não tem esta dúvida. Em preço de mercado hoje está entre 2,5 milhões e 3 milhões, quando o outro é 1 milhão. Quer dizer, é bem mais caro. Ele não tem aquela vida útil no final, aquele resíduo, mas a bateria tem uma vida residual muito grande, certo? Então, o ônibus está perdido, mas a bateria não. A bateria pode ser reaproveitada. Inclusive, já se compra a bateria em alguns lugares, já tem gente comprando a bateria nas empresas do ônibus. Quando o ônibus chega para operar, o cara já está comprando a bateria para o final da vida útil dele. Quer dizer, que leva cerca de 12 anos. Então, você vê como é uma evolução. A operação é muito mais barata, porque o ônibus tem muito menos peça, é mecanicamente muito mais avançado, então há certas compensações. Então tudo isso vai ser avaliado, já estamos começando a olhar para isso, e na próxima etapa será justamente a etapa da discussão financeira desse processo. Agora, diretor, essa discussão financeira, em sendo o poder público que vai custear a compra desses veículos, a questão do subsídio será rediscutido, porque hoje o CETUT recebe recursos para que se mantenha a frota, em tese que se renove a frota, que tenha o custeio da frota em si. E aí o poder público custeando a compra desses veículos, como é que o CETUT vai ficar? Vai continuar recebendo subsídio para que se compre novos ônibus, ou que se mantenha o custeio de pessoal e custeio da frota? É aí onde está o X da questão. Nós estamos que o próximo momento nós vamos avaliar não apenas a questão de um financiamento em si, como também como ele vai ser abordado no contexto de Teresina, que é esse contexto em que existe aquela questão do subsídio, já foi até para livre de justiça, etc e tal. Obviamente isso vai ser botado na mesa, né? Vamos ter que chegar, ferver os miolos, discutir muito, fazer todo tipo de avaliação, até se chegar num plano de trabalho em que envolva não só a situação atual da prefeitura, do custeio do serviço pela prefeitura, como também com relação a essa nova ideia que se era dos ônibus elétricos. Tudo isso deverá ser levado em conta. Quer dizer, ninguém vai rasgar nenhum compromisso. Todos os compromissos deverão ser colocados no papel e implementados para que a coisa funcione bem. Por isso é que é um projeto piloto, apenas numa empresa, de início, e conforme o andamento é que a coisa poderá se expandir, levando em conta naturalmente essa questão dessa questão do subsídio que está aí entre as empresas e a prefeitura. Diretor, quando a gente olha para prazos, mais ou menos, em quanto tempo o senhor acredita que a gente pode ver uma mudança? Em quanto tempo o senhor acredita que, em se concretizando essa questão dos ônibus elétricos, isso de fato pode se tornar uma realidade no sistema aqui de Teresina? Bem, isso aí será dito agora a partir da fase final, que é a parte do financiamento, né? Uhum. Não posso, seria leviandade minha adiantar que vai ser em 2 anos, 3 anos. Não, vamos ver primeiro como é que vai se viabilizar o financiamento, e a partir disso aí é que a gente pode estabelecer um prazo mais consistente, uma visão de prazo mais consistente. Agora, diretor, do ponto de vista muito se fala em novas matrizes energéticas, sustentabilidade, energias limpas, há um impacto, já um estudo, leva em consideração também toda essa questão sustentável, ambiental e até na questão relacionada ao uso de combustíveis no transporte coletivo, tudo isso tem sido levado em conta também nessa discussão? É a principal coisa a ser levada em conta. Essa agência, a GIS, agência alemã, ela tem um enfoque de justamente apoiar e estimular e financiar, fomentar agendas que justamente gerem transporte e outros tipos de atividades de forma sustentável do ponto de vista energético. Agora, 7h26, nós estamos conversando aqui no estúdio com o diretor, o gerente da Diretoria de Trânsito e Sistema Viário da S-Trans, Ricardo Freitas. Diretor, né, da gerência, né? Diretoria de Trânsito e Sistema Viário da S-Trans, esse estudo técnico para a implementação de ônibus elétricos na capital. Agora, diretor, sobre a atual situação do transporte, né, um dos pontos aí que teresinenses reclamam bastante e que é um desafio da gestão do prefeito Silvio Mendes. Qual o balanço que o senhor faz dessa atual situação
o que foi encontrado lá no início da gestão e como é que está sendo hoje a execução do transporte coletivo. Os consórcios e empresas estão cumprindo as ordens de serviço? O número de veículos está adequado? Qual o panorama geral que o senhor faz dessa realidade hoje do transporte coletivo na capital? Olha, eu não estou gerenciando isso, é a minha diretoria de trânsito e sistema viário. Eu estou apoiando, como parte da equipe, esse suporte para esse projeto, até pela minha experiência de vida lá dentro. Mas o que eu vejo lá, que poderá ser falado com maior presteza pelo próprio superintendente ou pelo diretor da área, é que a gente está fazendo um esforço muito grande, porque o estrago foi grande. O sistema de transporte público de Teresina integrado, como foi concebido, ele foi concebido, foi operado, foi implantado enfrentando muitas adversidades, e essas adversidades terminaram vencendo o processo. De forma que hoje a gente tem uma conta a fechar com o CETUD. O sistema, os empresários entraram numa situação bastante delicada do ponto de vista financeiro, e o sistema está aí parado. E isso é lamentável para a cidade como um todo. Mas você viu que até a infraestrutura tão bem projetada e bem implantada foi alvo de destruição. Mas nós estamos tentando, na medida do possível, afinal a prefeitura realmente está passando por uma crise, porque recebemos uma prefeitura com bastante débito, uma situação bastante complicada do ponto de vista financeiro. E o esforço é que a gente consiga, ainda que seja um prazo longo, mas se consiga botar para funcionar o sistema de transporte público Teresina como ele foi concebido. Nós não vamos deixar o Integra se perder. Então estamos atrás de todos esses esforços, todas essas situações, para poder reerguer esse processo. Então a intenção de, inclusive, utilizar todos os terminais de integração, novamente todo o sistema. A ideia é voltar a tudo isso, até porque quem viveu na época se lembra. Quem viveu a época e acompanhou, inclusive o próprio planejamento urbano de Teresina, o PEDOT, Plano Diretor de Ordenamento Territorial, levou em conta a existência, foi a partir do Plano Diretor de Transportes. Quer dizer, foi feito um redesenho da ocupação das avenidas dos corredores para estimular o uso de habitação, de prédios altos com muita gente nos corredores, comerciais e residenciais. O estímulo ao uso de habitação, adensamento das áreas ao redor dos terminais de integração, justamente para fazer a cidade funcionar com um sistema de transporte que carregue o máximo de pessoas, eliminando, obviamente, diminuindo aquela necessidade muito grande de veículos menores, de carros, de ônibus, de automóveis, etc. Tal. Teresina foi o plano diretor de transportes que implantou o sistema de integra, foi base para o próprio plano diretor de ordenamento territorial que veio em seguida. Então não podemos perder, para o bem de Teresina, esse processo não pode ser perdido. Mas esse sistema integra é viável ainda, diretor? Pela sua experiência até como um dos técnicos que ajudou a implantar? Foi uma série de percalços, foi uma série de conjunções políticas, teve o problema quando a gente estava conseguindo desenhar um acordo financeiro com o setor, e esse acordo financeiro foi necessidade que houve um desequilíbrio, porque o sistema não foi implantado todo de uma vez, foi implantado em etapas e teve que haver vários índices de correção e nem todos foram cumpridos, mas num determinado momento o sistema tem que funcionar. Ele tem que funcionar porque ele foi bem concebido para o conceito de Teresina. Um sistema tronco alimentado com terminais, a posição desses terminais num arco em torno de 6 quilômetros do centro não é à toa. Realmente. Teresina é uma cidade que tem corredores que se dirigem ao centro, tem vias que podem fazer de circuito alternativo, como por exemplo para as linhas interterminais funcionarem. Então teve uma série de adversidades que nós hoje já sabemos que tem, e vamos partir mais ainda para corrigir esses problemas e implantar, ainda que seja num prazo longo, mas que tem que ser implantado, tem que ser feito. Ok, então eu quero agradecer aqui ao diretor de Trânsito e Sistema Viário da S-Trans, Ricardo Freitas, gentilmente atendeu o nosso convite aqui na FM Dia, no Comando Geral. Eu que agradeço. Porque... Vamos torcer aí para que, de fato, né, essas mudanças sejam implementadas, né, e esse estudo realmente traga resultados positivos para o Piauí e para Teresina. Se Deus quiser, para o bem da mobilidade urbana em Teresina, né? Obrigado, diretor. Seja bem-vindo sempre. Um forte abraço.